Olá, sou Paulo Miguel Araújo da Silva, graduando do curso de enfermagem da Faculdade João Pessoa, Santa Emília de Rodar, orientando do mestre Francisco de Assis Félix da Silva Filho. O título do meu TCC é A Política Nacional de Humanização, aplicado nos serviços de urgência e emergência, com ênfase na assistência de enfermagem. A abordagem humanizada é de fundamental importância no atendimento inicial ao paciente, em situação de urgência e emergência. Assim, o papel principal do enfermeiro assistencialista na sala de emergência de decisão segura e livre de riscos. Hoje, nos serviços de urgência e emergência, existe a classificação de risco. Em 2002, foi criada a Política Nacional de Humanização e em 2004 ela foi implantada junto com a classificação de risco, uma das ferramentas do acolhimento e o primeiro atendimento inicial desse paciente com acolhimento, ouvindo as necessidades desse paciente e fazendo a classificação de risco de acordo com os protocolos instituídos por cada unidade. Desse modo, os serviços de urgência e emergência eles são caracterizados pelo atendimento a paciente em riscos em situações agudas, com risco de morte ou de sofrimento intenso. Entretanto, observa-se que a maioria desses usuários que procuram esses serviços, eles poderiam ter seus problemas resolvidos na atenção primária, nas unidades básicas de saúde. Porém, como não é feito esse encaminhamento, não, em muitos serviços de atenção primária, eles não funcionam como deveriam funcionar. Acaba que esses pacientes eles são encaminhados aos serviços de urgência e emergência, gerando isso um grande problema em relação aos atendimentos, aos pacientes que procuram o serviço por estarem realmente com seus problemas correndo riscos de morte, na verdade, e tendo os seus problemas tendo que ser classificados de acordo com o risco de cada um. Paciente que vai apenas pegar uma receita, paciente que vai apenas... E daqueles que estão precisando, que estão correndo risco de vida, pacientes que estão com sintomas de infarto agudo do miocárdio, pacientes que estão necessitando de um suporte ventilatório, precisando de um atendimento imediato, esses pacientes não poderão esperar no serviço de urgência e emergência. Para isso foi instituída também a classificação de risco. O enfermeiro, ele é generalista e ele é especialista. Pode fazer um curso e se aprimorar também nessa parte da classificação de risco, com a sua experiência para fazer com que essa ferramenta ajude no primeiro atendimento desse paciente, o acolhimento humanizado, ou ouvir, ou acolher o paciente e direcionar ele de acordo com as suas necessidades. Fácil. A justificativa. A construção desse trabalho é de suma importância, haja vista que os usuários dos serviços de urgência e emergência, muitas vezes eles procuram o serviço, eles encontram-se fragilizados, físico e emocionalmente, de modo que eles precisam receber um atendimento humanizado integral, que respeite sua autonomia e que seja resolutivo. O enfermeiro, a pessoa que vai abordar esse paciente, que vai acolher esse paciente, ela precisa ouvir as necessidades desse paciente, ser resolutivo, que muitas vezes os pacientes estão correndo risco de morte e elas precisam ter o seu direito ali assegurado da sua assistência ser de imediato e de acordo com os protocolos das instituições, ter seu atendimento integral e respeite sua autonomia e que seja resolutivo, encontre soluções para encaminhar aquele paciente e resolver o seu problema. E a questão norteadora, considerando a relevância dessa temática, indaga-se qual a relação que o conhecimento produzido, científico produzido pela Política Nacional de Humanização e os cuidados de enfermagem no serviço de urgência e emergência. A Política Nacional de Humanização ela ainda encontra barreiras por alguns modelos de gestão. Muitas instituições elas não aderem
por, por alguns motivos, né? Por não ter que mudar o modelo de gestão, por sair caro, o atendimento humanizado, o atendimento com classificação de risco, com acolhimento. Muitas instituições elas não aderem por não ter que mudar todo o seu modelo, tá? Na gestão. Encontra barreira em relação a isso, na questão da assistência. Tá? Introdução ao objetivo. O objetivo do estudo é descrever na literatura a relação entre a Política Nacional de Humanização e os cuidados de enfermagem na urgência e emergência. A gente sabe que a humanização ela é uma ferramenta muito importante, né, no atendimento a esse paciente. O paciente, ele, desde o seu primeiro atendimento, desde as suas, e ouvir o paciente do acolhimento, saber quais são as necessidades dele, de cada um, e sair e ter o seu problema resolvido, né? A gente está falando da assistência no serviço de urgência e emergência, que requer um atendimento imediato, que requer um atendimento resolutivo. Aquele paciente ele está correndo risco de morte, ele está ali fragilizado psicologicamente, fisicamente, e o enfermeiro ele tem um papel de identificar no paciente e prestar-lhe uma assistência de enfermagem humanizada. E a hipótese. Aí vem é, algo que possa impedir, né? São as barreiras. Muitas vezes esse atendimento humanizado ele não acontece. Acredita-se que a falta de capacitação, as condições de trabalho muitas vezes são desfavoráveis, sobrecarga de trabalho, dimensionamento da equipe, um enfermeiro só para atender a urgência e emergência lotada, muitos atendimentos, acaba não fazendo o acolhimento, não acaba não ouvindo o paciente, está necessitando acaba outras pessoas sendo atendidas na frente, e esse paciente que está ali precisando, correndo risco de vida, não tem o seu atendimento de imediato, né? A carência de recursos, como mudar o modelo de gestão, modelo de atendimento inicial no serviço de urgência e emergência com classificação de acolhimento, instituir o protocolo de classificação de risco, bastante conhecido, um protocolo de Manchester, que já é utilizado em alguns serviços. São fatores que subsidiam a reflexão sobre a assistência que vem sendo oferecida, de que maneira essa assistência ela vem sendo oferecida nos serviços de emergência. O que possa fazer para que haja uma assistência de enfermagem eficaz e humanizada ao ser doente. Paz. Metodologia. O presente artigo ele trata-se de uma revisão da literatura, qual procura explicar um problema a partir de referências teóricas publicadas anteriormente. Nossa base de dados, os critérios de inclusão foram os artigos de 2009 a 2019. Os de exclusão foram aqueles que não condiziam com o contexto e artigos repetidos. Os descritores utilizados foram a humanização, urgência e emergência, enfermagem, com ênfase na assistência, problemas relevantes, quais as ferramentas de melhoria e junto com o conhecimento produzido pela Política Nacional de Humanização. E a busca pelos artigos se deu na Biblioteca Virtual de Saúde, pelas bases de dados Lilac, Cielo e a Biblioteca de Enfermagem. Resultados. A busca pelos estudos na Biblioteca Virtual de Saúde resultou em um universo de 343 artigos e uma amostra final de 12 artigos, aos quais serão explicitados no quadro. Após a realização desse levantamento sobre a temática,
levantamento bibliográfico sobre a temática com o objetivo de possibilitar uma visão ampla, tornar-se referência esse estudo sobre a humanização, e desde 2003, com o Humaniza SUS, com a implantação da Política Nacional de Humanização, que hoje é uma política pública, vem sendo discutida, vem sendo criado os modelos de gestão para que haja uma mudança, para que haja melhorias na assistência, né? Foi executada uma síntese desses artigos, foi realizada uma síntese através da identificação dos títulos, dos autores, das revistas, dos anos e dos métodos abordados. Fácil. Resultados. A figura 1 evidencia que a maioria dos estudos foram publicados nos anos de 2013. A gente vê no gráfico, a gente vê na figura, a relevância desses estudos que foram publicados no ano de 2013, 2009, 2015, 2019, respectivamente, mostrando a relevância que a temática vem sendo discutida cientificamente, né? O estudo em questão sobre a humanização na assistência de enfermagem e a política nacional sendo vista como uma política pública. Discussão. O processo de análise da amostra selecionada levou à categorização de duas unidades temáticas. Nós temos a assistência de enfermagem humanizada em unidades de urgência e emergência, aqueles pacientes que chegam nos serviços de urgência e emergência, procura dos serviços, cada um com suas necessidades, né? A gente vê alguns em que alguns serviços não funcionam e todos acabam chegando no serviço de urgência e emergência. A atenção primária não funciona e vão procurar o serviço de urgência e emergência. Então, como é que a gente vai fazer essa assistência? Qual o encaminhamento direcionado? O papel do enfermeiro generalista de imediato identificar aquele problema, né? E fazer a classificação de risco de acordo com cada um dos protocolos com a necessidade de cada um. A Política Nacional de Humanização aplicada nos serviços de urgência e emergência, né? Uma ferramenta muito importante na assistência de enfermagem, com os novos modelos, com os protocolos instituídos, né? A importância de promover melhorias na assistência, né? Serviço de urgência e emergência. Passo. Considerações finais. A Política Nacional de Imunização é uma estratégia do Ministério da Saúde. Foi criada em 2002, porém foi implantada em 2004, com o Humaniza SUS e o PNH, com o intuito de promover transformações, modos de prestar cuidados de digestão nos serviços de saúde. Neste sentido, a Política Nacional de Imunização ela consolidou como uma política pública, busca transformações nos modos de cuidar e de fazer gestão em saúde. Sendo assim, ela está em constante transformação. Por fim, conclui-se que a PNH ainda encontra-se diversas barreiras para a sua implementação. Falou algumas instituições não aderem, alguns modelos de gestão, modelo de gestão, como sistema de classificação de risco, como prontuário eletrônico, como outras ferramentas que são utilizadas para melhorias na assistência de enfermagem, né? A gente viu que, entre outras barreiras na assistência, há também a sobrecarga de trabalho. Esses profissionais que eles não conseguem prestar uma assistência de enfermagem humanizada devido às barreiras. Como também para a relevância em promover melhorias, em especial nos serviços de urgência e emergência. Passe. Agradecimentos, agradecimento a Deus
aos mestres, à minha família, aos meus colegas de faculdade. Construímos juntos e lutamos juntos por esse sonho. Meu companheiro também, que esteve ao meu lado todos esses anos. Agradecimento a todos. Obrigado. Agradecimento também à minha banca, professor Fábio Litão e a professora Mona Lisa Cartaz.